Mais um vídeo de previdenciário. Nós vamos falar agora sobre um assunto que ficou para trás. A gente tentando agilizar o nosso trabalho, acabamos deixando o mais importante para trás. Eu digo mais importante porque nós temos uma atualização de 2013. É o decreto 8145 de 2013. Esse decreto presidencial, ele modificou a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade do segurado com deficiência. Nós tivemos o decreto 6949 de 2009, que veio trazer, que incorporou na Constituição brasileira o status de emenda constitucional, direitos da pessoa com deficiência. Por isso nós temos o decreto recente que modificou, que trouxe vantagens para a pessoa com deficiência que trabalha, que contribui com a Seguridade Social. O artigo 70A desse decreto 3048, ele diz o seguinte: a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade ao segurado que tenha reconhecido em avaliação médica e funcional realizada por perícia própria do INSS grau de deficiência leve, moderada ou grave, está condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência na data de entrada do requerimento ou na data da implementação dos requisitos para o benefício. Nesse slide introdutório, informações importantes. Aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, ambas. Aquela pessoa com deficiência pode fazer jus a quaisquer uma dessas e ter vantagens nessa aposentadoria. É lógico que atendidos os requisitos nós veremos posteriormente, desde que seja o que? Avaliado por perícia própria do INSS, a perícia oficial, perícia própria vai validar, vai analisar aquela deficiência e ver se realmente é uma deficiência que faz jus àquela aposentadoria. E tem que ser leve, moderada ou grave. São essas três hipóteses legais, essas três formas de deficiência: leve, moderada ou grave. Cada uma delas vai haver um tratamento diferente, como nós veremos daqui a pouco. Está condicionada à comprovação da condição da pessoa de deficiência na data de entrada do requerimento ou implementação dos requisitos, que nós veremos que é a data do início dos benefícios. Então, esse slide aqui é introdutório. Guarde o que é importante aqui: duas formas: aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Leve, moderado ou grave são os graus de deficiência e deve haver perícia própria do INSS. Quem pode fazer jus? Quem vai se aposentar com essa aposentadoria por idade ou tempo de contribuição por deficiência? Todo segurado que possui uma deficiência, seja ela leve, seja ela moderada, seja ela ou grave. Deve haver, como eu já falei, comprovação da perícia oficial do INSS. E a questão do fator previdenciário, como que fica? Olha, nós sabemos que é 100% do salário de benefício. Lembra daquelas alíquotas que cada um do benefício tinha um? Eu falei que a aposentadoria por tempo de contribuição era 100%, eu disse que auxílio acidente 91%, eu disse que auxílio doença 91%, auxílio acidente mais 50%. Aqui será 100% do salário benefício. E o fator previdenciário? Aqui nós temos uma informação muito importante. Veja, é garantido a aplicação do fator previdenciário no cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade devidas ao segurado com deficiência, se resultar em renda mensal de valor mais elevado, devendo o INSS, quando da concessão do benefício, proceder ao cálculo da renda mensal inicial com e sem o valor da aplicação do valor previdenciário. Então, tem ou não tem? Na realidade, conforme esse parágrafo 23, o segurado com deficiência ele vai requisitar no INSS a sua aposentadoria. O INSS vai fazer o cálculo do seu benefício com o fator previdenciário e sem o fator previdenciário. Vai fazer dois cálculos. O que tiver o valor mais elevado será o benefício do segurado. Portanto, ele vai fazer com o fator previdenciário e sem o fator previdenciário. E daí sim, vai analisar qual é o valor, qual será o maior benefício para o segurado e vai aplicar ou não. Então, fator previdenciário com ou sem, conforme for mais benéfico para o segurado. Com ou sem. Então, guarde isso. A líquido 100% dos salários de benefício,
com ou sem o fator previdenciário, conforme for mais benéfico. Início da data da entrada do requerimento ou da data da implementação dos requisitos para o benefício. Ele cumpriu o tempo, a carência, o tempo de contribuição ou o tempo de contribuição, foi lá e fez o requerimento. Beleza, a partir da data do requerimento ele vai receber. Ou da implementação dos requisitos para o benefício. Ele está em serviço e a partir de determinada data completou ali a carência, completou o número de contribuições mínimas, portanto ele já faz jus. Então, da implementação dos requisitos para o benefício. A Turma Nacional de Unificação dos Juizados Especiais Federais, TNU, elas já decidiram que isso aqui está valendo. Da data da implementação dos requisitos dos benefícios, ele já faz jus, ele já tem direito à aposentadoria. E quando termina o benefício, com a morte do segurado, e gera pensão por morte, no caso de aposentadoria, tempo de contribuição ou por idade, e o fim é com a morte, gerando a pensão por morte. Nós temos que dividir aqui, separar agora por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Primeiramente, nós vamos falar da aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Quem fará jus? O segurado empregado, o doméstico, o trabalhador avulso e o individual. Então, aquela informação que a gente tinha dado no primeiro slide, todo segurado com deficiente. Para a aposentadoria especial, será somente o empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o facultativo. Nós veremos daqui a pouco que o segurado especial, aquele que trabalha na economia familiar, ou atividade pesqueira, quando ele for um contribuinte facultativo, ele vai poder também optar por essa aposentadoria por contribuição, por tempo de contribuição, se ele for uma pessoa com deficiência. Observe, pessoal, nós temos valores aqui, ou melhor, nós temos aqui tempo de contribuição. Então será 25 anos se for homem, 20 anos se for mulher, se for uma deficiência grave, assim avaliada pela Junta Pericial Oficial do INSS. 29 anos se homem, 24 anos de contribuição se mulher, se for uma deficiência moderada. 33 anos se homem, 28 anos se mulher, se for uma deficiência leve, também é inversamente proporcional. Professor, tem que memorizar isso? Tem. Isso aqui tem. Nós veremos que a tabela de conversão é muito complexa. A tabela de conversão que nós veremos daqui a pouco, eu creio que não tem que memorizar toda não. Mas aqui eu acho que sim. Eu acho que a questão da prova estará aqui, porque, observe, 25, 20, 29, 24, 33 e 28. Qual é a dica? Memorize somente a do homem. 25 anos se for grave, 29 moderada e 33 se leve. Subtraia 5 anos e você vai chegar na idade de aposentadoria das mulheres, 20, 24 e 28. Ou memorize das mulheres e some 5 anos. Você vai chegar na idade, tempo de contribuição do homem. Quem? Empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual e segurado facultativo. Uma pegadinha aqui possível também é o segurado facultativo, porque na lógica, quem não estudou vai pensar assim, não, aquele que contribui facultativamente, ele não vai aposentar por tempo de contribuição. Vai sim, ele pode sim. E o segurado especial? Observe, também é devido ao segurado especial que contribua facultativamente. Aquele que está ali na zona rural e contribui facultativamente com a Previdência. Ele também faz jus. Lembra, é facultativo, aqui nós temos facultativo. Então, está tudo de acordo. Observação, é vedada a prova exclusivamente testemunhal para comprovar data provável da deficiência. O que ocorre? Quando aquele segurado especial, principalmente especial, da zona rural, vai até o INSS para requerer a sua aposentadoria, ele muitas vezes não tem documentos suficientes para comprovar que era deficiente. Então, quando começou a deficiência? Aí ele vai levar um patrão, um fazendeiro, que vai chegar, não, eu conheço esse menino, ele é deficiente desde criança. Não serve. Tem que ter documentos médicos, tem que ter algum documento que comprove que aquela deficiência. Então, não é vedado, é proibido a prova exclusivamente testemunhal para comprovar a data provável da deficiência. Continuando,
Nós temos a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Como eu falei no anterior, aqui são a tempo de contribuição, 25, 29, 33, menos 5 anos para mulher conforme grave, moderado e leve. Aqui na por idade é diferente. Aqui é o seguinte, é necessário 15 anos de contribuição, é a carência, período de carência, 15 anos de contribuição para o deficiente aposentar com idade. É o tempo mínimo de contribuição. Independente do grau, pode ser leve, pode ser médio ou pode ser grave. Independente será 15 anos. Qual a idade que aposentam essas pessoas com deficiência? O homem 60 anos e mulher 55. Homem deficiente 60 anos, mulher deficiente 55. Aí vem a situação do segurado especial. Vamos ler o texto, depois eu vou comentar um detalhe. O segurado especial aposenta com referido benefício se atendidos os requisitos, idade e carência. O segurado especial que não tiver tempo suficiente de atividade rural, mas possuir tempo de carência como deficiente, fará jus ao benefício. Aí alguém vai perguntar, professor, eu lembro que você falou que o segurado, aquele pessoal que trabalha na zona rural, quando ele vai aposentar por idade, ele tem uma redução de 5 anos, se homem, e 5 anos também se mulher. Então aposenta com 60 anos o homem e 55 mulher. Realmente é verdade. Então qual a vantagem de ser deficiente? A vantagem está na parte final aqui, olha. O segurado especial que não tiver o tempo suficiente de atividade rural, ele tem, por exemplo, 10 anos de atividade rural, mas ele tem já 30 anos que ele é deficiente, ele vai poder aposentar com essa aposentadoria por idade e do deficiente. E qual a diferença de aposentar assim e de outra maneira? Porque aqui ele fará jus também ao fator previdenciário facultativo. Então, ele vai poder, tanto na idade como tempo de contribuição, ele vai poder ter o cálculo com o fator previdenciário facultativo. Então, ele vai poder escolher qual o valor maior do seu benefício. Então, ele vai ter essa opção e os outros segurados não têm. Então, portanto, aqui é facultativo a questão do fator previdenciário. Continuando, nós temos que falar agora sobre o artigo 70, a linha D. No parágrafo 3º ele diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Pessoal, esse é um conceito aqui de 2013. É um conceito. Vale a pena. Conceitos a gente tem que memorizar. Então, qual é o conceito da pessoa com deficiência? É um conceito recente. A pessoa que tem um impedimento físico, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir. Não quer dizer que vá obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse podem obstruir aqui é interessante. Se cair na prova devem obstruir, obrigatoriamente devem impedir, estará errado. Eu conheço um rapaz que passou num concurso para digitador e ele tem uma deficiência em uma das mãos. Ele digita muito mais rápido do que eu. Muito mais rápido. Então, ele ultrapassou essa barreira. Ele, então, não obstrui a sua participação plena na sociedade. Mas ele tem direito a esse benefício. Então, podem obstruir. É uma deficiência mental, física, intelectual e sensorial. Então, definição recente aqui. É importante a gente gravar para a nossa prova. Continuando. O artigo 70, a linha E, diz o seguinte: para o segurado que, após a filiação ao regime geral de previdência social, tornar-se pessoa com deficiência ou tiver seu grau alterado, duas hipóteses: ele tornou pessoa com deficiência ou alterou de leve para moderada, de moderada para grave. Os parâmetros mencionados no inciso 1, 2 e 3, ou seja, leve, médio e grave, do caput do artigo 70b, serão proporcionalmente ajustados e os respectivos períodos serão somados após conversão, conforme as tabelas abaixo.
considerando o grau de deficiência preponderante observado e disposto no artigo 70A. Então, qual é o grau preponderante? Aquele que tiver maior tempo de contribuição, ou melhor, maior tempo de deficiência naquele grau. Então, vai pegar os outros valores e converter para ele. Nós temos aqui, pessoal, algumas tabelas de conversão. A primeira, então, é essa da mulher. Eu creio que o mais importante, na realidade, é você gravar essas datas que, como eu falei, a mulher que tiver uma deficiência grave aposenta com 20 anos. Que tiver uma deficiência moderada vai aposentar com 24 anos e aquela de tempo de contribuição, e aquela que tiver uma deficiência leve vai aposentar com 28 anos de tempo de contribuição. Somando mais 5 anos, nós temos os valores dos homens. Só que se ela, por exemplo, e nós temos aqui 30 anos de aposentadoria normal da mulher, de tempo de contribuição. O que acontece? Se ela for converter, se ela trabalhou aqui, por exemplo, 10 anos num serviço que aposentaria com 20 anos, mas depois ela mudou para uma atividade que aposenta com 24 anos. Então, vai pegar esse valor e multiplicar por 1,20. Se for multiplicar para 28 anos, vai multiplicar por 1,40 e sucessivamente. Então, é a tabela de conversão conforme aquela que a gente fez da aposentadoria especial. Se você tiver tempo, depois você vai, dê uma olhada, faça uns cálculos. Eu recomendo você, a gente não vai fazer aqui, que a gente vai perder muito tempo. Recomendo que você pegue para você treinar, porque pode cair questões dessas na prova. Eu acho pouco provável você ter que memorizar aqui. Eu acho o seguinte, que a prova, se trouxer uma questão, vai te dar esses valores e você tem que saber isso aqui, olha, mulher, 20 anos, se numa atividade grave, 24 anos de contribuição moderada e 28 anos para uma atividade que com deficiência grave, ou melhor, isso, deficiência grave, e 30 anos normal. Isso aqui você tem que saber. Os valores eu acho muito pouco provável, porque são muitos valores. Mas dá uma olhada se você tiver aí tempo. O próximo, nós temos a aposentadoria do homem, o tempo de conversão do homem. Nós sabemos que o homem aposenta com 33 anos se for uma atividade, uma deficiência leve, 29 anos uma deficiência moderada e 25 anos se for uma deficiência grave, 35 anos normal. E da mesma forma pode converter esse tempo para atividades que aposentam com 25 anos, com 29, com 33 e com 35. Está aqui então a tabela de conversão. Então essa é a tabela masculina e feminina, é atual, é de 2013, para aqueles que essas duas tabelas que nós estamos vendo é daquelas pessoas que entraram no serviço e se filiaram à Previdência Social e depois adquiriram uma deficiência. É o caso aqui de 35 para, 35 para, entrou uma atividade normal, tempo de contribuição, e depois pegou uma deficiência. Aí sim, dependendo se for leve, grave ou leve, grave ou moderada, vai haver a conversão. E nós também pode ser o caso também de pessoas que entrou com um grau leve na Previdência Social e aumentou esse grave, se tornou moderada, se tornou grave. Então imagine alguém que entrou aqui com uma atividade que aposenta com 33 anos, uma deficiência leve. Ele quer converter para uma atividade grave, depois agravou a sua deficiência. Então ele vai multiplicar esse valor por 0,76. Então vale a pena você dar uma olhada com carinho novamente, posteriormente, porque nós temos outros assuntos para falar. E nós vamos seguir. O que deve ser observado? O grau preponderante, que é o maior tempo de contribuição, esse que vai ser a base para a conversão. O artigo 70, inciso E, parágrafo 2, diz o seguinte: quando o segurado contribuiu alternadamente na condição de pessoa sem deficiência e com deficiência, os respectivos períodos poderão ser somados após a aplicação da conversão que trata o caput. É o que nós acabamos de falar. Vai fazer a conversão e vai somar os dois períodos. O artigo de 70F ele diz o seguinte: a redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada no mesmo período contributivo
com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Pessoal, o que é vedado é no mesmo período contributivo. Eu não posso pegar um fator de redução de pessoa com deficiência e no mesmo período utilizar um fator de redução de uma aposentadoria de 15 anos. Vamos supor que eu trabalho numa atividade que aposenta com 15 anos, subterrânea, e quero utilizar também esse período de contribuição como pessoa com deficiência. Não pode utilizar no mesmo período contributivo essa acumulação. Guarde isso porque isso é uma pegadinha na prova. Isso aqui é de 2013, não poderá ser acumulada no mesmo período contributivo. A gente vai voltar aqui e vocês verão por quê. Olha o que diz o parágrafo 1º. É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para a aposentadoria de que trata o artigo 70b, se resultar mais favorável ao segurado, conforme a tabela abaixo. Portanto, é possível converter o que? Tempo de contribuição em condições especiais, que aposenta com 15, 20 e 25. Para quê? A aposentadoria de pessoa com deficiência. Converter esse tempo, desde que o quê? Não seja no mesmo período contributivo. Não seja no mesmo período contributivo. Então, é período diferente? Eu posso converter. E aqui nós temos a tabela de conversão. Olha aqui, nós sabemos que a pessoa com deficiência aposenta com 15 anos, 20 anos ou 25 anos. E aqui a pessoa que trabalha em atividades especiais, 15 anos, 20 anos e 25 anos. E a pessoa com deficiência, se for grave, mulher, né? Se tiver uma deficiência grave, 20 anos, 24 anos se for média e 28 se for grave. E aqui pode converter para 15, 20, 20, 25 anos, conforme nós lemos o texto ali. Então pode utilizar, não é o mesmo período contributivo, eu posso utilizar o tempo. Na minha humilde opinião, eu acho que você tem que memorizar esses valores aqui. Tempo a converter. Eu acredito que a prova vai dar esses valores aqui, porque vai dar uma tabelinha com esses valores. Porque eu acredito que uma prova de uma autarquia federal não pode valorizar tanta decoreba assim. Então isso aqui ela deve dar. Mas esse aqui você tem que saber. 15, 20, 25, especial. 20 anos, a deficiência grave, mulher. 24 anos, deficiência moderada, mulher. 28 anos, deficiência leve, mulher. Ok? Nós temos também aqui a conversão para os homens, se for homem. Nós temos aqui tempo a converter, olha na vertical, aí 15 anos, 20, 25, 29 e 33. Da mesma forma, um homem, eu quero converter o tempo de atividade especial. Eu trabalhei aqui num serviço que aposentaria com 15 anos. Depois, eu trabalhei 7 anos aqui. Aí depois, eu modifiquei para um que aposenta com 25 anos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 7 anos, 8 anos que eu trabalhei aqui nessa atividade e vou multiplicar por 1,67 e vou somar com o tempo que eu trabalhei aqui nessa atividade que eu aposentaria com 25 anos. Então, essa é o mesmo esquema da tabela de conversão que a gente viu na aposentadoria especial, que a gente viu nos vídeos anteriores. Então, eu sugiro que você pegue e faça alguns cálculos aí, se tiver tempo. Se não tiver, memorize isso aqui, 15 anos especial, 20 anos especial, 25 anos especial. O homem aposenta com 25 anos se for uma deficiência grave, 29 anos se for uma deficiência média e 33 anos se for uma moderada média, 33 anos se for uma deficiência leve. Isso aqui é importante você gravar. Nós temos um detalhe que é muito importante. Olha, é vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins da concessão da aposentadoria especial. Aí alguém vai dizer, peraí, tá estranho, é vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para a especial? Aí a gente volta lá no parágrafo 1º, que diz o seguinte, é garantida a conversão do tempo de contribuição do tempo de condição de condições especiais para deficiência, especiais para deficiência, especiais para deficiência. E é vedado o quê?
deficiência para especiais. Por isso eu fiz uma tabelinha aqui. É possível que, olha, aposentadoria especial para aposentadoria por tempo de contribuição com deficiência, mas é vedado a conversão da aposentadoria de tempo de contribuição da pessoa com deficiência para especial. Essa aqui é permitida, é garantida, é assegurada. Essa aqui é proibida. Então, o que eu posso? Aposentar especial, converter para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. É aquela que o homem aposenta com 33, se for leve, 28, se for moderada, 25 anos, se for grave. E a mulher, menos 5 anos. Então, guarde isso, isso é importante. Mais importante, eu acho, que a tabela. O parágrafo 3º diz o seguinte: para fins da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, é assegurada a conversão do período de exercício de atividades sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física cumprida na condição de pessoa com deficiência exclusivamente para o efeito de cálculo do valor da renda mensal, vedado o cômputo do tempo convertido para fins de carência. O que é isso? Essa conversão que nós mostramos na tabela ali da aposentadoria por tempo da aposentadoria especial na atividade insalubre, perigosas, para a aposentadoria da pessoa com deficiência, o que ocorre? É possível o quê? Utilizar essa conversão somente para renda mensal inicial, para saber o valor da renda mensal inicial. Você não pode fazer essa conversão para utilizar para fins de carência. Não, você não vai utilizar, é proibido para fins de carência, somente para a renda mensal, para descobrir o valor da renda mensal inicial. A carência, ela é fixada em lei, você não vai modificar para fins de carência. A carência é única e é trazida pela lei. Você vai fazer esse cálculo para quê? Descobrir o valor da renda mensal inicial. Tranquilo? Então, continuando, nós já falamos que a aposentadoria por tempo especial, ela pode ser convertida para com deficiência, mas o contrário não pode. Agora sim, artigo 70, a linha G. É facultado ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do regime geral de previdência social que lhe seja mais vantajosa. Olha que interessante e olha que questão que pode cair na prova. Eu sou um segurado da Previdência Social, tenho uma deficiência. Eu tenho o direito de aposentar por idade com deficiência, tenho o direito de aposentar por contribuição por deficiência, mas eu posso escolher qualquer outra aposentadoria. Vamos supor, por exemplo, que eu exerço uma atividade de mineração e tenho uma deficiência. Eu quero aposentar especial, eu posso, só especial, sem conversão, sem nada. Se for mais vantajosa, eu tenho essa faculdade. Portanto, aquele que tem deficiência pode escolher qual aposentadoria que ele quer, se for mais vantajosa para ele. E o artigo 70H, para encerrar esse vídeo, diz o seguinte: a critério do Instituto Nacional do Seguro Social, o segurado com deficiência deverá a qualquer tempo submeter-se à perícia própria para avaliação ou reavaliação do grau de deficiência. Isso aqui é de ofício. O INSS definiu suspeitou que aquele indivíduo, a sua deficiência agravou ou não existe mais aquela deficiência, aquele problema que ele tinha de coordenação motor foi resolvido. Neste caso, ele pode a qualquer tempo ser submetido à avaliação própria do INSS, a perícia própria do INSS, para avaliar o seu grau de deficiência. Isso aí acontece em todo o serviço público, também não tem como você errar na prova. Pessoal, terminamos a matéria da aula de hoje. Essa é a aposentadoria por tempo de contribuição e a por idade do segurado com deficiência. Na data de hoje, 29 de setembro, nós estamos no vídeo 26. Eu quero nos próximos 15 dias, se você estiver acompanhando dia a dia, nos próximos 15 dias, eu quero terminar todo esse assunto e entrar no exercício. Nós já estamos na reta final, já fizemos mais de 80% a 85% dos vídeos da matéria. Então nós vamos
Na próxima aula, nós iremos falar rapidamente de reajuste de benefício e, depois de reajuste, nós vamos falar da competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal. Então eu aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!